Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio e hoje nós vamos aprender como calcular com coeficiente de solubilidade. Se você assistiu às aulas anteriores presentes aqui no meu canal, então você já tem todos os conceitos necessários para aprender como calcular com esse coeficiente de solubilidade. Se você não assistiu, é importante você voltar aí, pausar esse vídeo e ver as aulas anteriores, e aí você vai ter conceitos importantes para a gente continuar aqui nosso cálculo. Tá? Então, na aula de hoje, vamos calcular utilizando o coeficiente de solubilidade. Beleza? Então veja só, primeira questão, aqui nós temos uma temperatura já estipulada, tá? A 42 graus Celsius. A solubilidade de um certo sal X, pode ser qualquer um sal, é de 30 gramas para cada 100 gramas de H2O. Então, interpretando aqui a solubilidade, nós já sabemos que em cada 100 gramas de água como solvente, poderemos dissolver um máximo de 30 gramas deste sal, certo? Assinale a alternativa que indique corretamente a solução que será formada nesta temperatura. Então, a gente tem a temperatura fixa ali, significa que poderemos utilizar essa relação de coeficiente de solubilidade, certo? Então, a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura, se adicionarmos 70 gramas, olha só qual é a quantidade que é adicionada, 70 gramas desse sal em 350 gramas de água. Então, galera, ele quer saber aqui se a solução é insaturada, se ela é saturada, se ela é supersaturada ou se ela é saturada com corpo de fundo. Beleza. Se a gente sabe aqui a quantidade máxima pelo coeficiente, é importante a gente calcular, então, qual é a quantidade máxima que conseguiremos dissolver nessa quantidade de água. Então, para isso, aplica-se um cálculo de regra de 3 com análise dimensional. Então, um cálculo de proporção comum, como você costuma fazer sempre aí. Tá? Então, aqui, ó, primeira relação, qual é a proporção que a gente tem? É aqui do coeficiente, que diz que 30 gramas, não, conta aqui, 30 gramas, agora sim, está correto. 30 gramas de X, beleza? Está para 100 gramas de H2O. Então, essa aqui é a proporção inicial, beleza? Qual é a massa de X que eu conseguirei dissolver na totalidade na presença de 350 gramas de H2O? Então, aqui, ó, multiplicou esse com esse com esse. Grama por água, grama de água vai ser cancelado, tá? 0 corta com 0, né? Então você tem aí esse total. Então, X é igual a 30 gramas vezes 35 dividido para 10. Então, 0 corta com 0. 3 vezes 35 vai dar um total de 105 gramas de sal X. O que isso significa, galera? Significa que aqui, ó, eu consigo, nessa quantidade de água de 350 gramas, eu consigo dissolver até 105 gramas deste sal. Só que eu adicionei um total de 70. Então, eu não atingi ainda o coeficiente de solubilidade. Então, 70 gramas de sal vai me dar uma solução que é insaturada. Então, a resposta correta aqui, resposta A. Significa, galera, que ainda posso dissolver um total de 35 gramas se eu fizer aí o cálculo da diferença. Tá? Certo? Beleza? Tranquilo? Questão tranquila. Vamos para a questão 2, que diz o seguinte. A solubilidade aquosa do nitrato de prata é de 36 gramas para cada 100 ml aqui do solvente, tá? Provavelmente água. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, você tem este coeficiente de solubilidade. E na temperatura de 35, você tem este coeficiente de solubilidade, 55 gramas por 100 ml. Então, a gente viu que com o aumento da temperatura, a solubilidade do nitrato de prata aumentou. Então, ele é um sal de dissolução endotérmica. Ele absorve energia, né,
para dissolver. Então, quanto maior a energia, maior a solubilidade. Em uma solução de nitrato de prata, quer dizer, corrigindo, nitrato de potássio, foi preparado 35 graus Celsius, utilizando 200 ml de H2O. Então, aqui, ó, foi preparada a 35 graus Celsius, utilizando 200 ml de água. Então, essa solução ela foi resfriada com agitação até uma temperatura de 25. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma solução tal, né? Essa solução ela foi preparada a 35 graus Celsius e depois ela foi resfriada para uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual é o volume dessa solução? Essa solução tem um volume de 200 ml. Aí o que ele vai perguntar? Observou a formação de precipitado. Então, nessa segunda situação, ocorreu precipitação. Qual foi a massa desse precipitado? Né? Eu quero saber qual foi a massa. Logicamente, que a gente vai observar a formação de precipitado, porque diminui a temperatura, então vai diminuir a solubilidade. Então, aquilo que estava dissolvido acabou se precipitando. Então, para isso, a gente tem que fazer o seguinte cálculo. Eu tenho 200 aqui, né? Então, ó, proporção, 55 gramas. 55 gramas está para 100 ml. Beleza? Então, aqui, ó, primeira condição, 35 graus. 55 gramas estão dissolvidas em 100 ml. Qual vai ser a massa que estará dissolvida em 200 ml? Que é a quantidade de análise. É basicamente o dobro, né? ml cancela com ml, 0 vai cancelar com 0, 0 cancela com 0. Então, x aqui, ó, 2 vezes 55, tá? Dividido por 1, vai dar um total de 110 gramas. Então, a quantidade de sal que está dissolvido lá é 110 gramas. Aí, ó, o que aconteceu? Ele pegou essa solução e resfriou para 25 graus Celsius. Então, o que aconteceu? A solubilidade diminuiu. Então, vamos ver qual é a quantidade máxima que ele dissolve, solubiliza nessa temperatura. Então, vai ficar assim, ó, em 25 graus Celsius, 36 gramas de sal poderão ser dissolvidos em 100 ml. Qual é a quantidade de sal em 200? Então, é a mesma ideia, é o dobro, tá? ml cancela com ml, 0 com 0. Então, 2 vezes 36, x é igual a 72 gramas. Né, galera? Então, qual é a massa do precipitado? É aquilo que não se dissolveu. Então, é a diferença, né? Vai ser 100 gramas menos 72. Então, o que não dissolveu foi um total de 38 gramas. Certo? Então, aqui a resposta correta, resposta B aí para a nossa questão. Questão 3 diz assim: 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesse tubo de cromato de potássio nas seguintes quantidades. Então, aqui a gente tem o nosso soluto de cromato de potássio. No frasco A, você tem 1 grama. No frasco B, você tem 3 gramas. No C, você tem 5 gramas. E no D, você tem 7 gramas. Qual é o volume para cada frasco? É 20 ml. Né? São 20 ml. Né? Então, a solubilidade a 20 graus Celsius é de 12 gramas para cada 100 ml. Então, aqui a gente tem nossa proporção. O que se pede aqui? Ó, após a agitação, em quais dos tubos coexistem, ou seja, estão juntos ali nessa temperatura, uma solução saturada com fase sólida? Ou seja, qual desses tubos apresenta solução que está saturada com precipitado? Fazendo o cálculo, a gente consegue resolver isso aí. Primeiro, a proporção 12 gramas, 12,5 gramas, né, que é o coeficiente de solubilidade, está para 100 ml de água. Né? Então, você tem aí uma quantidade máxima. Então, eu consigo dissolver 12 gramas, 12,5 gramas de sal, né, para cada 100 ml de água.
Então, qual vai ser a massa que eu vou conseguir dissolver em 20 ml de água? Então, de 100 para 20 é 1/5 da quantidade. Água corta com água, ml corta com ml, 0 corta com 0. E aí você tem 2 vezes 12,5 x, né? Ó, 2 vezes isso. 2 vezes 12,5, beleza? Gramas. 10 vezes x, então vai ficar dividido por 10. X é igual a 2 vezes 12,5 vai dar 25. 25 dividido por 10. E o resultado aqui vai ser, ó, corta o zero, desloca uma vírgula para a esquerda, né? Então vai ficar 2,5 gramas. Então o que isso significa? Que aqui a gente consegue dissolver em 20 ml um total de 2,5 gramas. Então quais são os frascos que estão dentro dessa quantidade? Primeiro, eu tenho aqui, ó, eu tenho A. Se eu colocar 1 grama, a solução vai estar insaturada. Agora, se eu colocar 3 gramas, que está acima do coeficiente, né? Quer dizer, acima da quantidade permitida, que é 2,5, você tem a formação de precipitado de 0,5 gramas. Se você colocar 5 em 20 ml, você tem um precipitado de 2,5. E se você colocar 7, você tem aí um precipitado de 4,5. Então, na verdade, as soluções que estamos procurando é B, C e D, que formarão solução saturada com fase sólida. Resposta D. Beleza, galera? Viu como é fácil calcular utilizando esses valores? Você precisa encontrar ali o coeficiente, usar ele como proporção e fazer suas regras de 3 para achar as proporções específicas pedidas. Logicamente que é importante você saber dos conceitos como solução saturada, insaturada, supersaturada, para resolver essas questões. Curtiu? Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal e até a próxima. Fui!